Eu quero fazer um questionamento para os gracistas, que eu já fiz para os calvinistas predestinados. Eu fazia para os gracistas, para os arminianistas de plantão, que acham que o Senhor vai salvar pela graça. Precisa de obra. A Bíblia está dizendo que sim, que precisa de obras. Eles dizem assim, não, mas tem as obras do salvo. Não, 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 não. Se é graça, não tem obra nenhuma. Conversa é essa. Se é predestinado, também não tem obra nenhuma. Ora, 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 ora. Se é predestinado, não depende do que corre. É assim que ele se baseia, o calvinista. Calvino se baseava em Romanos 9. Não depende do que corre, mas daquele que escolhe. Não é assim? Então não precisa de obra, nem obra de salvo, nem obra para se salvar. Não precisa de nada. Nem os calvinistas podem ter obras, nem os gracistas não podem ter obra nenhuma. É graça. Ora, 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 ora. É graça. Como tem que ter alguma obra boa? Não, tem uma obra boa. Não, não, é graça ou é obra? É graça ou é obra? Qual é o texto da Bíblia que diz que o Senhor vai salvar todos que entrarão lá, vai ser pela graça? Qual é o texto que diz isso? Pastor, você agora caiu. Você caiu agora. Eu vou mostrar o texto para o senhor. Efésios 2. Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, tititi, cococó. Errado. Escreve o texto, Daniel. Já mostrei que os salvos serão os que merecerão. Já mostrei que salvação é por obras. É favor e merecido não. São homens que darão a sua vida por Cristo. Como é que é favor? São homens que renunciarão à própria vida para entrar no reino. Como que é favor? Favor foi a graça. Que ele até nos dá quando estamos na luta, na batalha. Ele nos ajuda. Ele nos fortalece, ele nos anima. Isso é imerecido, é favor. Mas não faça a sua parte, não, em ser fiel e lutar e guerrear para entrar no reino, não. Faça não. Para ver se tu entra lá por favor imerecido. É 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha o que Paulo está dizendo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando Paulo diz isso, isso não vem de vós. Quando Paulo diz, é dom de Deus. Quando Paulo diz, não vem das obras, está se referindo aqui à graça ou salvação. O senhor sabe me dizer? O que é que não vem de vós? O que é dom de Deus? Não vem das obras. Paulo está falando de quê? Da graça de salvação. Graça ou salvação? E a fé também, né? É, a fé, ele fala da fé. Muitos defendem que a fé também não vem de nós. Sim. Então é Deus o grande. Deus é o grande vilão, porque tudo é ele mesmo. É um grande vilão. Deus é um teatrólogo, dramaturgo. Não percebe que vocês estão enrolados com esses ensinos? Vocês não percebem que vocês estão enrolados com esses ensinos hereges? Preste atenção. Se Paulo, quando escreve aos Efésios 2:8, ele está falando tudo isso aí, é verdade que você vai ser salvo é pela graça e não por obras. Se Paulo está falando é isso aí, então ele se contradiz em Romanos. Ele se contradiz em Romanos. Romanos 2, velho. Nós estávamos ali naquele dia. Eita, começou a doer a garganta. Começou a doer a garganta.
Romanos 2, do 5 ao 9. Escreve aí, Daniel. Romanos 2. Vou abrir aqui. Romanos 2. E tem o outro texto de Coríntios, né? Romanos 2. 1 Coríntios 5, 10. Isso, vamos lá. Vamos ver se Paulo está se contradizendo. Eu quero perguntar para os gracistas. Romanos 2 aqui, do 5. Ele diz assim, ó. Vou ler o 4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza, Romanos 2, 5. E teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Coração impenitente, obra. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual, Paulo está escrevendo para os romanos, o qual recompensará cada um segundo a sua graça. É assim que está escrito? É, ué. Não. Está escrito segundo as suas? Obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, e não segundo a sua graça. Peraí. Atenção, atenção. Gracistas, me respondam. Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, que ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, dom de Deus, não vem das obras. Ele está dizendo lá que a salvação não vem de obra. É isso que ele está dizendo? É? Se você disser que sim, então Paulo se contradiz em Romanos 2. Porque Romanos 2 não fala de graça. Se ele está dizendo que lá a salvação não vem de obras, então Paulo, para os Efésios, ele cobrou apenas graça. Diz, vocês são salvos pela graça. Mas quando escreveu aos Romanos, ele diz, não, Deus vai te recompensar segundo as tuas obras. Deus te recompensará segundo as tuas obras. Ele não escreveu graça. Me responda, gracista. Você é muito gracista. Paulo se contradisse. Há uma contradição em Paulo? Não. Contradição há em tu. Contradição há em tu, que não entendes. Que Paulo, quando escreve aos Efésios 2, tudo que ele diz ali, ele não se refere à salvação, mas à graça. Mas quando ele fala de salvação, ele fala de obra. Não entende, não? Todas as vezes que você lê sobre salvação, você vai ver obras. Paulo se contradisse quando escreve aos Romanos? Não. Aí ele diz aqui, ó, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, obras, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, obra. Veja que ele não citou graça. Ele podia ter dito aqui, e o Senhor vai salvar todos pela sua graça. Não. Vai recompensar cada um segundo. Paulo se contradisse aqui do que ele escreveu aos Efésios? Não. Olha um aqui falando. As obras, pastor Aleluia, é somente para aumentar os galardões. Não. Onde está escrito isso? Você está falando bobagem. Se salvação é por graça, não tem obra. Nada pode justificar. Nada. Está falando bobagem. Vamos lá. O que Paulo diz agora aos Coríntios? Vamos ver se ele está se contradizendo, Paulo. Só pode. Porque se ele falou aos Efésios que salvação é só pela graça, eles escrevem aos Romanos, ele diz que é por obras. E agora aos Coríntios ele vai dizer também a mesma coisa. É segundo os Coríntios. Segundo os Coríntios 5:10. Está em 1 Coríntios. Portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal.
Tem alguns teólogos idiotizados dizendo que o tribunal de Cristo aqui é uma coisa diferente do juízo. Não, 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 não. Veja como Paulo falou em Romanos 2. Ele falou do bem e do mal, os que fizeram obras boas, os que fizeram obras más. Aqui ele fala de novo, se é um tribunal só para galardão, como Paulo falaria do que iremos receber pelo que fizemos mal? Por acaso, em um tribunal para galardão só de salvos, vai ter alguém sendo julgado por obras más? Ou o senhor não entende que isso aqui está falando de juízo final? É apenas um termo quando ele diz tribunal. Tribunal é julgamento, tribunal é juízo. Veja o que Paulo diz. Portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. É juízo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Isso aqui, irmãos, é juízo. Não tem nada a ver com festinha. Ora, se está todos salvos, como é que vai aparecer ali o que fez o mal? Fala. Ele postou aqui, Apocalipse 22:12. Lê. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Isso aí mesmo. Está falando de quê? Juízo. Aí ele está dizendo... Veja que ele não está dizendo que eu vou simplesmente graciar todo mundo e entrar no meu reino. Não, ele está dizendo que eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Galardão aqui é vida eterna, filho. Você não entende o texto, não. Nem fale mais. Eu vou recompensar segundo as suas obras. Você pegou um texto para matar você mesmo. Lê o texto de novo, é. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Isso é juízo. A recompensa de muitos pode ser até a condenação eterna. Claro, é recompensa. Ora. Lá em Apocalipse. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Juízo, filho. Você não entende o que você está falando. Quem é que está falando? Como é que é o nome dele? Cooperador Mauro. Não, cooperador Mauro. Você está equivocado. Mauro Souza. Está equivocado. Preste atenção. Esse tribunal de Cristo aqui não é o que os teólogos estão dizendo. Isso aqui é juízo. É o mesmo texto de Romanos 2. Em Romanos 2 ele também fala de bem e mal. E é a mesma linguagem que Cristo usa em João 5. E alguns ressuscitarão para vida eterna, outros para a vergonha eterna. O que fizeram o bem para a vida eterna, o que fizeram o mal para a vergonha eterna. A mesma linguagem Jesus usou. Paulo usou a mesma linguagem em Romanos 2 e Paulo está usando a mesma linguagem em Coríntios 5, falando de obras e de juízo. Não é nada de um tribunal indiferente do juízo final. Não. Está falando de juízo e está contrariando o entendimento dos senhores em Efésios 2. Então pergunto, Paulo se contradiz quando ele escreve aos Efésios 2 e diz algo diferente aos Romanos 2 e a segunda carta dele aos Coríntios 5? Não, é os senhores que estão equivocados. Primeira pergunta que eu fiz aos senhores gracistas. Primeira pergunta que eu fiz aos senhores gracistas. Se Paulo está falando em Efésios 2 que salvação é apenas por graça e não por obras, então Paulo está se contradizendo em Romanos 2, quando ele diz que lá é por obras? Ele está se contradizendo em segunda carta dele aos Coríntios? Não. Os senhores estão se contradizendo. Entendido isso ou não? Outra coisa, pergunto aos senhores gracistas, se a salvação é só pela graça, para que juízo? Responde aí. Para que juízo? Pela graça. Para que juízo? É graça, senhoras e senhores. Para que juízo? Jesus falou de juízo em João 5. João
Ao ser arrebatado, falou de juízo em Apocalipse 20. E sabe o que ele diz lá? E é a terceira pergunta que eu faço. E se salvação é por graça, por que seremos julgados por obras? Bora. Responde, arminiano. Salvação é por graça? Para que julgamento por obras? Quem falou isso foi Cristo, Paulo falou, o próprio Paulo falou. Que os senhores dizem que Paulo pregou que salvação é só por graça. O mesmo Paulo disse que é por obras. Preste atenção. Se salvação é por graça, primeiro, Paulo se contradiz em Romanos 2, em Coríntios 5, segunda carta aos Coríntios 5. Segundo, se salvação é por graça, para que julgamento? 3, se salvação é por graça, por que julgamentos por obras? E eu já sei o que os senhores vão me dizer. Não é porque os que são salvos fazem boas obras. Não! Salvação é por graça e não por obras. E ainda que fizesse boas obras, não haveria julgamentos por obras. Se salvação é por graça. Salvação é por graça, então não tem juízo por obras. Salvação é por graça, então não deve ter juízo por obras. Mesmo os que são salvos por graça e que têm boas obras, não devem ser julgadas as suas obras. Logo, é incoerente afirmar que salvação é por graça e serão submetidos a um juízo por obras. É incoerente afirmar que salvação é por graça quando seremos submetidos a um juízo no qual serão julgadas as obras. Escreve, o Everton, depressa! É incoerente afirmarmos que salvação é por graça ao tempo que seremos submetidos a um juízo no qual serão julgadas obras. Escreve, Daniel! É incoerente afirmarmos que salvação é por graça ao tempo que seremos submetidos a um juízo no qual serão julgadas as obras. É incoerente afirmarmos que salvação é pela graça quando seremos submetidos a um juízo no qual serão julgadas tão somente as obras. Hein? Explica! Você pode não acreditar, mas é tudo isso aí. Escreve, Daniel, Apocalipse 20. E todos foram julgados segundo as obras que lá estavam escritas. E os que não foram achados escritos no livro foram lançados fora. Quer que eu escreva João 5? Quer que o Senhor diz? E uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Os que fizeram bem, para a vida eterna. Os que fizeram mal, para a vergonha eterna. Ele não fala de graça, ele fala de obras só. Não fala de graça, fala de obras. Me respondam, gracistas. A respeito da salvação, o que os calvinos chamam de predestinação, os arminianos chamam de graça. O erro é o mesmo. Agora foi demais essa, não foi? A respeito da salvação, o que os calvinos chamam de predestinação, os arminianos chamam de graça. O erro é o mesmo. É incoerente afirmarmos que salvação é por graça quando seremos submetidos a um juízo no qual serão julgadas as obras. Eita! Isso é frase que agora vamos chamar, sabe de quê? Aleluiana. Agora,
Caiu arminiano, caiu calvino, agora vai ser chamada franciscana, né? Franciscana aleluiana. Os seguidores da teoria aleluiana. A teoria aleluiana diz que é incoerente afirmarmos que a salvação é por graça, quando seremos submetidos a um juízo, no qual serão julgadas as obras. Meu Deus, que frase é essa? É interessante isso aí, não é? Sabe por quê, irmão? Porque eles confundem graça e salvação. Quando eles dizem que graça é favor imerecido, eles metem isso na salvação, mas não é. Salvação é uma coisa, graça é outra. Salvação é uma coisa, graça é outra. Eu disse aí, frase do pastor Aleluia. Graça é favor imerecido, salvação não. É por obras. Conclui-se que o homem não é justificado, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quem disse isso foi Tiago, meu filho. Conclui-se. Ponto. É cabal isso. Que o homem é justificado pelas obras. E os textos acompanham. Coríntios 5,10. Seremos julgados conforme as obras. Romanos 2, conforme as obras. João 5, Jesus falando conforme as obras. Apocalipse 20, conforme as obras. E você ainda quer crer em quê? Você quer crer em quê? Não adianta mudar a palavra, é obras. Os textos eu posso mostrar vários. Em nenhum ele fala. E ali no juízo, até porque se é graça não precisa de juízo. E se é juízo e é por graça e não por obras, por que seremos julgados por obras? É tudo... Tá tudo mal explicado. Tá tudo mal explicado. Pastor Aleluia está explicando. Você recebe se quiser. Se você não quiser, fica lá atrás. Fica lá atrás com essa historinha de arminianismo, essa historinha de tititi, de cococó. Fica lá atrás. Eu estou aqui bem na frente, varão. Estou bem na frente. Eu estou encabeçando aqui uma teoria vislumbrante. Onde se entende o que é graça e se entende o que é salvação. Durma com esse barulho e me responda as questões, gracista. Vocês são as gracinhas. Teoria franciscana. Podia colocar aí. Que frase maravilhosa aquela frase. Cadê ela? Sumiu, né? Tu copiou ela. Guardei ela também. Que frase. E a outra frase é aquela. Graça é favor imerecido. Também salvei ela. Salvação, não. Não é, não é. Estou dizendo que não é. Ora. Ele prometeu, é promessa dele. Aquele que não der a sua vida por mim não é digno do meu reino. Então não é favor imerecido. Não é favor. Ele disse, você faz isso e eu te dou isso. Ele prometeu, rapaz. Deus não é mentiroso, não. Ser fiel que eu te dou a coroa da vida. O que é isso? É recompensa merecida, não é favor, não. Ser fiel que eu te dou. Morra por mim e tu entra no meu reino. Que é isso? Promessa. Não é favor imerecido. Favor imerecido, sabe o que é? É tu morrer na cachaça, na prostituição, e ele te meter no reino dele. Aí eu digo que é favor. Aí eu digo que é. E ele não vai fazer isso não, viu? Não vai fazer isso com ninguém. Irmãos, essa teoria é do diabo, essa questão de dizer que eu vou entrar no reino
sem que ele me exija nada e que eu não posso fazer nada para entrar no reino. Tanto os gracistas quanto os calvinistas têm o mesmo erro. A diferença é que os calvinistas dizem que a salvação é por predestinação. Os arminianos dizem que salvação é por graça. Mas o erro é o mesmo. Não põe responsabilidade no homem. Nem os calvinos põem responsabilidade no homem, nem os arminianos põem responsabilidade da salvação no homem. Responsabilidade é de Deus. Ou seja, Deus salva quem Ele quer e acabou. Agora eu pergunto mais uma coisa para os gracistas. Se salvação é pela graça... Quinta pergunta. Não é a quarta, né? Se salvação é pela graça, por que Cristo disse, poucos são os que se salvam? Se salvação é pela graça, deveria salvar muitos, não? Por que poucos? Por que Cristo disse poucos? Se salvação é pela graça, não é por obras, arminiano. É predestinação, calvinista. Por que poucos são salvos? Fala no meu ouvido aqui que eu vou desentupir, vou tirar a cera que tem aqui dentro. Para tu falar nesse ouvido de cá. Diga por que poucos serão salvos. Diga! Ah, eu sei. É porque a graça é ruim. A graça é ruim, a graça é má. Vai salvar só poucos. Não, é porque Deus é tirano. É porque Deus é tirano. Vai salvar poucos. Não, não, não. É porque o diabo impediu. Não, não, não. Ou é porque o homem não fez as obras que o Senhor ordenou que ele fizesse. 4. Você tem 4 alternativas para me responder. Repito. Responde, gracista. Por que, se a salvação é pela graça, porque poucos serão salvos? Que Cristo foi quem disse? 1. É porque a graça é ruim. Graça é má. Salva pouco. 2. Não, é Deus que é tirano. Deus é tirano. 3. Não, é o diabo. 4. É o homem. É o homem que não obedeceu aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. O que é que o Senhor disse? É Malaquias? Não é Miqueias? O que o Senhor pede de ti, senão que andes na minha presença humildemente e obedeça? Tu não obedece, tu não faz e quer entrar no reino dele. Tu vai para as trevas, tu vai entrar no reino de Lúcifer. Vou perguntar para a minha sala. Eu já fiz essa pergunta numa outra live. Vou repetir porque vale a pena. Ressalte-se. Destaque-se. Salvação é pela graça? Por que poucos serão salvos? Foi Cristo quem disse. Quem disse foi Cristo. Primeiro ele disse, ó pequeno rebanho. Depois ele disse, poucos são os que entram pela porta estreita. São os que encontram. Foi Cristo quem disse. Agora eu pergunto, por que poucos serão salvos uma vez que é a graça que vai salvar? Alternativa A. A graça é má. Escolheu poucos. A graça é má. Alternativa B. Deus é tirano. Salvou poucos, quis salvar poucos, predestinou poucos, né, irmão? João Calvino, né, João Calvino? Ah, levanta do túmulo, Calvino, para responder isso aí. É Deus que é tirano. Alternativa C. É o diabo. O diabo, o culpado é o diabo. Alternativa D. É o homem que não praticou as obras. As obras
que o Senhor determinou que ele as praticasse? Responde aí, irmão. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, ou é a alternativa D a sua resposta? Bora, eu quero vocês respondendo. É o homem. Alternativa D. A culpa é do homem. Não é de ninguém. É por isso que ele levará a juízo o homem. E o homem responderá. Para de bobagem, irmão. Para de bobagem, irmão. Acorda. Rasga essas teorias furadas e acorda. Olha para os textos que o pastor Aleluia te mostra.